o vídeo que você fez hoje no Instagram, daqui a uma semana ninguém vai ficar rolando até lá embaixo para ver seu vídeo. Mas no YouTube, a hora que a pessoa colocar sobre o problema que você resolve, a qualquer momento, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a pessoa vai te ver. Toda vez que a gente vai olhar para as grandes empresas, o exemplo é simples e clássico, todo mundo já vai entender só de falar agora. Você acompanha, você tá lá sempre acompanhando a Apple ou você acompanhava o Steve Jobs? Samsung, não tem um dono de Samsung? Tem um CEO? Quem é? Não sei. Mas o Steve Jobs lá atrás ele já entendeu que se ele não trouxesse, se ele não viesse em cima da marca, a coisa não andava. Então as pessoas compram de pessoas. Toda vez que a gente vai falar sobre empresa, então assim, a empresa fala para as pessoas. E nós, como pessoa física, a gente vai falar com as pessoas. Se o empresário que está assistindo aqui, por que abrir um podcast? Se você for pensar, é o quanto você investe em marketing, quanto você investe no Instagram, em Facebook, em tudo isso. Você está investindo para você ter atenção entre 1 minuto ou no máximo 1 minuto e meio, tá? Quando a gente está falando sobre podcast, você vai ter uma pessoa te assistindo 40 minutos. Então, olha só que interessante, você está brigando por 1 minuto, ao invés de você simplesmente ter a retenção. Para mim, todo empresário, todo mundo que tem seu negócio, você vai ter que mudar duas coisas. Você vai se ver como marca. Então, o brand tá aí, é você vir para frente. E o segundo, você abrir seu podcast no seu nicho. Por quê? O vídeo que você fez hoje no Instagram, daqui a uma semana ninguém vai ficar rolando até lá embaixo para ver seu vídeo. Mas no YouTube, a hora que a pessoa colocar sobre o problema que você resolve, a qualquer momento, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a pessoa vai te ver. Ô Jefferson, cara, obrigado por estar aqui. Estou pagando, afinal de contas, lá no teu podcast eu já pedi música, já fui mais de 3 vezes, então você não podia deixar de estar aqui dentro, pô. É um prazer te receber. Obrigado por ter aceito o convite, viu, cara? Obrigado. Obrigado, na realidade você já estava, eu acho que até o IPTU do ano que vem eu já deixei no teu nome, eu nem te conto. De tantas vezes que você já foi no Jeff Podcast, mas, cara, um prazer meu estar aqui, eu acho que o GPcast, essa mudança, essa guinada, eu achei maravilhoso. E vocês estão trazendo muito insights, pessoas interessantes, assuntos muito legais, os que eu assisti antes aqui, que eu estava ali, turma, quem não souber, estava nos bastidores ali, foi maravilhoso. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, está sendo Foi o nosso videomaker. Olha, pessoal, é o seguinte, se tudo der errado, pode me contratar como videomaker, pelo menos fazer um make-off, um movie, aquele after movie, tá tudo comigo, pago, né? é comigo mesmo. E é muito legal porque, assim, a gente trouxe... eu queria, conversando muito com a Jaque aqui, se o negócio é para empreendedor, o que que a gente pode trazer para o empresário, para o empreendedor? Eu falei, cara, existe uma ferramenta que ajuda muito a construir autoridade. Eu tenho um amigo, Eu esse tenho um cara Aham. faz falou, muito, me cara. Ele faz contou. muito. Eu falei, cara, por que não trazer o poder do podcast na construção de marcas fortes? E daí, meu amigo, eu queria mais uma vez te agradecer por estar aqui, porque você tem um podcast consistente, o maior podcast de saúde do Brasil. Eu não conheço nenhum que tenha tanta consistência quanto você. Então, se você não segue o Jeff Podcast, tá aí. Para tudo que você está fazendo agora. Não, não para não. Curte aqui, compartilha. Depois que você assistir, Comenta. você vai lá, dá um comentário, porque a gente vai deixar na descrição o link para você seguir também o canal do Jeff Podcast. Fala para a gente do teu início, tá? Tipo, o que que te fez o estalo para criar o Jeff Podcast? Vamos lá, o Jeff Podcast nasce primeiro, sobre preguiça. Aí vocês vão achar engraçado, né? Por que preguiça? Na realidade, quando eu comecei a fazer conteúdo para o Instagram, toda semana eu tinha que parar, pensar em conteúdos, gravar, então dava muito trabalho. E um dia eu vi um vídeo do Érico Rocha, que ele trazia uma coisa assim, tinha um microfone, aí todo mundo tava de fone, e eles conversavam. E eu notava ali que os 2 caras que estavam ali com ele, eles levantavam a bola e o Érico Rocha davam e cortava, e faziam uma pergunta e o Érico Rocha respondia bem robusto. E aí eu prestando atenção no YouTube, quando eu fui ver o Instagram dele, existiam cortes dessas gravações. Só que até então eu não sabia o nome, porque podcast veio do iPod, quando eles começaram. Então, podcast antigamente era só o áudio. E aí eu fiquei sem entender o que era aquilo dali. Fiz um primeiro teste uma vez,
A primeira vez era eu, a Amanda e o Dr. Euler. Não deu certo, e aí a gente ainda não conseguia entender o que era aquilo, até o dia que eu descobri que era uma coisa que chamava podcast também. No começo deram o nome de videocast, mas já já isso daí caiu. Então, o início foi muito disso. Eu entendia que eu precisava melhorar o meu tempo. Como é que eu conseguia fazer? Ser médico, ser pai, ser marido, fazer triatlon, como é que eu podia fazer isso tudo e ainda ter que me ater a fazer muito conteúdo? Então, o podcast ela nasceu exatamente isso. Eu vou fazer um conteúdo onde eu faça cortes e esse corte já vai alimentar o meu Instagram durante a semana toda. Se eu fizer algo a mais ou não, tudo bem, mas eu já tinha garantido o corte meu de cada dia. Ah, entendi. Porque quem começou preguiça é porque eu tô dizendo. Mas agora entendi. E é super interessante, né? E já falo aqui para você que eu estou super honrada, porque você sempre me entrevistou, né? É a primeira vez que eu estou entrevistando você, então que maravilha, muito obrigada, de verdade, assim, para mim é sempre maravilhoso, porque foi no seu podcast que muitas chaves viraram, né, na minha vida profissional, quando você falava muito sobre a questão do CPF e o CNPJ, e ali naquela entrevista eu sempre gosto de enfatizar que eu tive uma virada assim, eu falei, caramba, não sabia que estava tanto assim, né? Na relação, a gente vai chegar na construção do branding. Eu falei para você, quando você veio a primeira vez no podcast, onde a gente vai falar, você falava muito sobre empower, empower, empower. Eu entendia que é normal que as pessoas sempre vibrem muito por causa da sua empresa. Isso é normal. Só que se a gente for pegar lá os markets, onde a gente vê o marketing 1.0, que a gente via, o diferencial era o produto, 2.0 a gente começou a era da experiência. Só quando a gente vai chegar, hoje em dia, quando a gente vai chegar no 4.0 hoje em dia, a gente vai falar sobre marca. Então, eu, Jeff, sou uma marca. Você já que é uma marca. Então, se um dia acontecer alguma coisa, você acordou, não quer mais nada de saber da Empower, fecha o Empower ou vende o Empower. Qualquer coisa, Jaque, que você faça, eu e o Rizieri, a gente conhece você. Qualquer coisa que você faça, a gente vai comprar de você. Independente. Se você abrir uma loja, de roupa, se você abrir um restaurante, eu sei que a excelência que a Jaque passa vai ser a mesma em qualquer momento, em qualquer lugar que você for. Então, isso é o marketing o 4.0, que você é sendo uma marca. Ai, que Eu maravilha, vou fico feliz. aproveitar isso que você acabou de dizer para pedir uma, assim, na tua experiência, na tua opinião, qual é o, como que o podcast contribui na construção da marca pessoal e empresarial? Vamos lá, toda vez que a gente vai olhar para as grandes empresas, o exemplo é simples e clássico, todo mundo já vai entender só de falar agora. Você acompanha, você está lá sempre acompanhando a Apple ou você acompanhava o Steve Jobs? Samsung? Não tem um dono de Samsung? Tem um CEO? Quem é? Não sei. Mas o Steve Jobs, lá atrás, ele já entendeu que se ele não trouxesse, se ele não viesse em cima da marca, a coisa não andava. Então as pessoas compram de pessoas. Toda vez que a gente vai falar sobre empresa, então assim, a empresa fala para as pessoas. E nós, como pessoa física, a gente vai falar com as pessoas. Eu vou dar um grande exemplo. Eu sempre comprei óculos da Oakley, ponto. Então eu fazia esporte, corrida, ou fazia ciclismo. E sempre Oakley. E nunca comprei óculos do Chili Bean. Até um dia que eu vi o Caíto dando uma entrevista, e ele contando a história dele. E a história dele, é aquela história de superação, de compra lá fora, traz, volta. E a sacada dele de entender assim, cara, o óculos antigamente era tão caro, um óculos escuro, que a gente só tinha um que era para tudo, era para dia, era para noite, era para É festa, para verdade. aniversário, era sempre a mesma coisa. Naquela época lá do Rambo, do Stallone Cobra, sabe, aquele estilozinho, também no Maverick, no Asus, né? Então, assim, ele começou a ver que não, vamos fazer uma coisa de qualidade, mais barata, onde você possa ter um óculos para vir para o pagode, um óculos para ir para noite, um óculos para o seu ciclismo, para você que quer correr. Então, cara, eu assisti aquilo dali e eu comecei, eu, Jefferson, a ter desejo, até o dia que eu comprei um óculos da TD Beams para correr. Então, assim, o que fez a diferença na minha vida? Foi ver propaganda da Chili Beans ou ver várias coisas do Chili Beans? Não, foi ouvir a história de sucesso e de como foi difícil
E qual foi a grande sacada e o ponto de inflexão dele na hora de trazer, e até das pessoas que trabalham no Chili Beans. Ele trazia gente que tinha largador, que tinha tatuagem, então era uma turma que era diferente, O então mercado não o queria, né? mercado não queria até então, mas que são pessoas maravilhosas para vender, são pessoas descoladas, são pessoas que estão no seu gueto e no seu nicho, e aí a gente vai falar sobre nicho, que ele pegou, cara, ele pegou o nicho que ninguém estava vendo. E esse é o sucesso dele. Ele foi pro nicho. Eu já tive o prazer 2 vezes de assistir, né? E assim, a palestra dele é impactante, né? A palestra dele é ele contando do sucesso, né, da Chili Beans, mas ele traz aquela força, né, do empreendedorismo. No final ele sempre fala, né? Somos nós que movimentamos, somos nós que fazemos esse país crescer, né? Dando a força porque há um momento que você começa a puxar. E aí a gente observa mais de 1.000 lojas por todo mundo, né? E sempre o que mais me chama a atenção nele é que toda vez que eu assisto uma palestra dele, ele já está 2 anos à frente. Ele já está apresentando os próximos projetos. Acho ele incrível como pessoa, como profissional, e esse planejamento da gestão ali é notório. Eu te acompanho na história aí da tua jornada um pouco, né? E vejo que esse tempo de podcast te deu bagagem e fez você ter que é um método, né? Que é o método Jeff Podcast. Fala pra gente um pouquinho dos pilares desse método e o que você identifica de problema quando você tem um mentorado, quando você presta a tua consultoria para essa pessoa que está instalando um podcast, quais são os maiores desafios que são mais comuns ali no dia a dia, porque tem muita gente aqui que está pensando se vai abrir, se vai ter alguma dificuldade. Já antecipa, porque às vezes é uma quebra de objeção que a gente faz aqui. Eu acho que assim, o principal pilar é a comunicação, não tem jeito. E as pessoas, às vezes, elas não entendem, elas acham que eu já nasci desse jeito, pronto, sentado aqui, como eu tô falando com vocês, e não é. Então, quando você vai pensar em fazer um podcast, às vezes você tem dificuldade, às vezes você tem medo da exposição e até de como se comunicar. Então, imagina agora, eu vou bater 3 anos de Jeff Podcast, já gravei 150 episódios. Então, assim, se você pegar o meu primeiro episódio para o último que eu fiz, você vai ver uma coisa abissal. Só que o que que a gente vai ter que fazer e a gente tem que ter na cabeça? Primeiro, a coisa não vai ser fácil, como nada é fácil na nossa vida. Segundo, você tem que persistir. Então, assim, eu abri o primeiro Jeff Podcast sabendo que eu não ia ser bom no começo e eu ia saber que eu ia ter uma persistência. Então, assim, eu não abri porque era moda, eu não abri porque eu simplesmente queria, achava bonito que queria estar na frente. Eu já sabia que para chegar onde o Jeff Podcast chegou hoje em dia, eu precisava ter a persistência. Então, quando a gente vai falar sobre isso, é como qualquer coisa que a gente faz na vida. Por que que a Empower deu certo? Porque você trabalha todo dia para ela. Por que que o seu consultório, Isiere, por que que deu certo? Porque todo dia você está lá dentro, todo dia você está trabalhando para ele. Então, o Jeff Podcast não foi diferente. Eu passei um ano ali ralando, trabalhando, até uma hora que eu parei para olhar e falei, poxa, olha, eu tenho um bebê bonito. Que o Jeff Podcast já tinha pegado o corpo. E aí é a hora de a gente tudo, pessoal, processos, revisa processo. Onde é que eu posso melhorar? Onde é que está dando certo? Onde é que estava dando errado? A gente pode fazer algo diferente. Então, toda hora, as pessoas acham que é só sentar aqui e começar a bater papo, e não é. Então, eu comecei a identificar tudo isso. Da onde é que veio o método de F Podcast? Na realidade, da grande dor do que existe das pessoas hoje em dia. Ninguém tem tempo. Então, tempo é dinheiro realmente. Então, as pessoas, toda vez, eu fiz 4 mentorias sobre podcast. Então, eu fiz com o pessoal do Primo Rico, do Primo Cash, eu fiz com o Harry do Flow, fiz com a menina do Mamilos, da B9, e eu fiz mais um, estou tentando lembrar agora. Então, assim, depois de fazer todos eh, essas aulas que eu tive, essas imersões, e eu comecei a entender que as pessoas eu estava cansado de assistir aulinhas, ou de estar simplesmente junto com várias pessoas. Por quê? Porque eu tinha dúvidas que não eram das pessoas. Eu tinha desejos que não eram mesmo das outras pessoas que estavam comigo. Então eu comecei a entender que eu falei: "Poxa, o que que eu precisava e o que que eu posso dar para as outras para quem quiser abrir seu podcast?". É fazer uma mentoria individual. Por quê? Porque o primeiro eu tenho que começar a saber o seguinte: qual é o seu desejo?
que você quer? O que você quer com o podcast? E aí a gente pode dizer, você quer ganhar dinheiro com o podcast ou você quer que o podcast me dê autoridade para eu vender alguma coisa? E eu acho que isso vem na mão aqui, porque, por exemplo, você que é empresário, empreendedor, que está assistindo e está pensando, eu vou engaixar uma outra pergunta. Como que você eh, faz e orienta para que as pessoas que estão pensando em começar, escolher o nicho? Por exemplo, o teu podcast é focado em saúde. Só que eu vejo que você trabalha de uma maneira bem eclética a saúde. Hoje, né? Tipo, você tem, por ter 3 anos, você tem a liberdade de transitar por outros assuntos além daquele básico, né? Que é o saúde tradicional, que a gente vai lá e é engraçado falar de saúde porque a gente acaba falando de doença, né? Então, assim, é muito doido, né? A gente vai falar de saúde, mas a gente fala de doença, né? É, para quem está começando, a escolha de nicho, Jefferson, Olha, o dinheiro, se a gente for falar em dinheiro, o dinheiro está no nicho. O que que acontece? Se você for falar sobre vários assuntos, tem vários outros podcasts que falam. Então, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E olha que coisa interessante. Dentro do grupo Flow, você tem vários podcasts. E um podcast que dá muito dinheiro é um que eles falam muito sobre a parte de astronomia, a parte de UFOs e tudo. E aí você vai imaginar, poxa, mas tem gente para isso? Tem. Tem dinheiro? O que mais dá dinheiro? Então, olha que loucura. Então, os nerds que gostam de falar sobre astronomia, sobre OVNI, sobre tudo isso, eles gastam o que se faz necessário. Então, o que acontece? Quando as pessoas abrem o seu podcast e querem falar sobre tudo, elas vão errar, começa errando aí. Por quê? Porque simplesmente você está querendo vender o que todo mundo vende. Então, quando eu comecei o Jeff Podcast, eu comecei falando só sobre saúde e ponto. O que que eu entendi depois de um tempo, Rizeli? Olha só, se a gente for ver, para fazer o Jeff Podcast, eu olhava para os podcasts de São Paulo e Rio de Janeiro, ponto. Esse pessoal, eles olhavam para a gringa, então, o que estava sendo feito nos Estados Unidos. Então, a todo momento, um está olhando para cima. O que que começou a acontecer, o que foi um grande insight? Você, Rizeli, foi comigo no Jeff Podcast, em 2023 a gente fez metas para 2024, ponto. Esse foi o tema do podcast. Foi a primeira vez que eu saí da caixinha da saúde. E aí primeiro, que a visualização bateu 5.000 pessoas, que não era a métrica do que eu tinha, a média era ali 1.200, 1.300, bateu 5.000. E uma vez eu chego com a minha mãe na casa dela, as amigas dela, e todo mundo falando assim, ai, poxa, meu filho, olha, eu nunca tinha pensado em como fazer meta. Assista os podcasts. Aí eu comecei a anotar, eu fiz meta de viagem, eu fiz meta de financeira, e aí eu falei assim, olha, que massa. E o que que eu entendi? Eu entendi que as pessoas que me conhecem aqui na nossa cidade, eles olham para mim e eles existem outros podcasts que vão estar falando sobre o mesmo assunto, só que eles não conhecem, eles me conhecem. Quando eu comecei a trazer os assuntos que são interessantes para o pessoal do Brasil todo, eles aceitaram, eles assimilaram. Então, a grande mudança, ela não tem que vir por mim e para mim. Eu continuo olhando para as pessoas que me assistem e eu vou mudar para elas. Então, assim, é teste. A gente vai acertando e vai errando, mas eu vou testando. Então, quantas vezes eu vou trazendo assuntos que sejam fora da saúde e eu vou vendo o que que dá bom. O que dá bom fica, o que não der bom, a gente joga fora. Maravilha, é exatamente isso. Eu já quero o link desse de metas, tá? Porque 2025 tá aí e é a hora de começar, né? a gente traz verdades, né? Nós trouxemos verdades e que as pessoas não querem ouvir na maioria das vezes, né? É. E velocidade de crescimento. Todo mundo que começa quer acontecer de repente, né? Tipo, qual a diferença para você hoje? Faz sentido investir em tráfego, para podcast? Você acha que orgânico, ok? Desde o início você investiu em tráfego, ou você começou no orgânico mesmo? Conta um pouquinho desse detalhe. Então, vamos lá. Vamos tirar primeiro uma grande dor de você que quer abrir o podcast, que você acha que as pessoas vão julgar vocês. Você faz seu podcast, quase ninguém vai assistir, então não te preocupa. Fica tranquilo. Respira, né? Respira, porque o que que acontece? Eu comecei a fazer o meu podcast e aí a minha primeira preocupação é ficar bom, bom na comunicação. Então eu fiz fono, eu fiz aula de canto, porque na aula de canto
eu começava a desenvolver a possibilidade de falar mais pausado, de movimentar o braço, de falar com o pessoal que está ali assistindo a gente. Então, eu comecei a entender que se esse é o jogo que eu quero jogar, eu tenho que fazer isso tudo muito bem feito. Então, foram esses passos iniciais. Eu só fui melhorando, 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 até um momento que eu cheguei, que eu vi que eu estava bom no que eu estava fazendo, e aí a hora que eu, comecei a botar dinheiro no tráfego. Por quê? Porque não adianta botar dinheiro no tráfego, é uma coisa ruim. Eu precisei maturar, e isso é uma dica, você primeiro, você que abre um podcast, não sai comprando o material todo, porque você nem sabe se tu vai continuar, tu vai gastar dinheiro. Se tu gastar dinheiro, se você já gastou dinheiro, entre em contato comigo que depois a gente pode fazer uma pichincha aí e comprar seu material. E assim, faz temporada, grava 4, 6, 8, se assiste depois, pede para as pessoas verem, porque hoje em dia, com o método podcast, eu faço muito isso. Tem um momento que simplesmente a pessoa grava o primeiro, o Paulo Laredo, fez o Laredo Cast, a gente gravou o primeiro podcast. Depois eu sentei com ele e aí a gente começou a assistir, e eu falei assim: olha, a luz não tá boa, tem que tirar isso daqui que tá lá atrás. Olha o jeito que você está falando. Olha, o convidado tinha que ficar mais de lado, não sei o quê. Então, a gente vem melhorando e é o que vocês já sabem, todos vocês também, como eu, sempre fiz muita mentoria, muita coisa. Você pode acelerar o seu processo. E acelerar o seu processo é você convidar uma pessoa, pagar para uma pessoa, para ela sentar do seu lado e falar assim: olha, faz isso, isso, isso. Isso não serve, isso não serve. Então, muitas das vezes, Zé, a pessoa começa e é arranque. Então é só aquela história, bota o dinheiro e daqui a pouco não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Esses 4, 5, 8 primeiros não vai dar em nada. Então, assim, a persistência, gravar. Aí as pessoas perguntam: quantas vezes? Se não for uma vez por semana, desculpa dizer, não vai, não anda. Uma vez por Então, semana. assim, tem que ter um toda semana. Por quê? Porque você tem que começar que as pessoas tenham cultura de que existe o seu podcast. Então elas ficam esperando. Eu acho muito legal hoje em dia o Jeff Podcast, porque tem pessoas que mandam mensagem esperando o link do Jeff Podcast. Por quê? Porque elas já começaram a entender que toda segunda-feira, 19h19, vai subir o podcast. 19h19, por que isso? Aí fica mais fácil, né? De todos os horários, se você bota 19h19, todo mundo pergunta a mesma coisa que você, fica na sua cabeça. E 19. ficou na cabeça de quem está assistindo, gente. Pronto. É isso aí. Qual que é a tua opinião sobre o futuro hoje, assim, vamos pensar, porque todo mundo falava, podcast vai ser uma onda, e a gente vê que não, né? Que ela é uma realidade presente e constante. Na tua visão, que consome muito, você falou que assiste muitos nacionais, muitos da gringa também. O que você enxerga hoje de evolução no podcast para o futuro? O impacto de ferramentas, o que a IA vem trazendo para dentro da tua produção? Fala para nós um pouco aí sobre isso. Vamos lá. Tem uma coisa que não vai mudar. A importância de um bom conteúdo. Vamos dizer, vocês já começaram o podcast de vocês com bons conteúdos. Acabou. Então, isso é a base. Porque só quem quer abrir um podcast para ficar conversando, trazendo só celebridades e conversando de coisa fútil, vai ser difícil, viu? Porque você vai ter, a briga vai ser insana. Então, assim, um bom conteúdo, isso não vai mudar. O que que vai vir aqui daqui para frente? Na realidade, assim, a gente está começando. Se vocês entenderem que o podcast ele pega as pessoas de classe A e B e a TV vai estar pegando C e D. Então, o podcast ele está começando a pegar as outras camadas, as camadas mais baixas. E o que é o diferencial do podcast? Vamos dizer, eu consigo dizer, o mês passado eu tive 29 mil visualizações nos meus vídeos. Então, quando eu vou vender o meu Media Kit, que eu vou falar com um patrocinador, eu falo assim, eu consigo te dizer que eu te dou certeza absoluta que 29 mil pessoas te viram. Pede da rádio, pede da TV, Uhum. ninguém. Entendeu? Então, assim, eu consigo garantir. Então, o futuro está aí. O futuro está porque eu consigo te dar minhas métricas. Se o meu patrocinador falar assim, Jefferson, é o seguinte, eu tenho algo que eu quero vender para São Paulo, o que é que a gente faz? Liga o pessoal do tráfego, olha, vamos fazer tráfego agora para São Paulo. Não, agora para o Rio de Janeiro, agora para Recife, para Salvador. Então, assim, o poder que o podcast tem, ele é muito grande. As coisas, o que as pessoas só têm que entender é que eles acham que o podcast vai ser algo que botou o QR Code na tela, vai começar a vender que nem água. Não. Inicialmente você vai ser presença de marca. Vamos trazer uma coisa bem simples. Eu quando era bem gordinho,
eu usava a camisa da Insider. Por quê? Porque da Insider, embaixo tem uma camada tripla que não ficava aquela pizza embaixo do braço. Ótimo. Ninguém conhecia a Insider, a não ser os gordinhos que precisavam e sabiam o que era a Insider. O que a Insider fez? O que foi mais barato? Ela jogou em todos os podcasts. Então todo mundo conhece Insider, todo mundo compra Insider agora. Então, assim, entende que e ela consegue ter na mão dela quantas pessoas estão vendo a Dados, né? marca. Os dados Os que ninguém dados. tem, que a TV tá lá salpicada. A rádio, a gente faz parte da rádio. A rádio tá lá salpicada. Você não tem certeza quantas pessoas naquele momento que passou a sua propaganda que vão estar assistindo. O podcast não. O podcast a gente consegue ser exato. Show. Muito bom. E, Jefferson, a gente está caminhando aqui para o nosso pro detalhe mais importante, eu não digo que é o final, porque, cara, é um assunto tão gostoso e você domina tanto ele que dá vontade de ficar conversando. Mas antes de finalizar, 3 dicas É, para quem vai começar aí, no meu caso, Aham. principalmente, que está começando o podcast. 3 dicas importantes. Eu acho que, primeiro, estude bem quem você vai entrevistar, porque são 3 A. Ou o cara vai ser uma pessoa que te dá audiência, ou uma pessoa que é autoridade, ou a pessoa que vai te dar o din-din, você tá entendendo? Uhum. Que vai trazer o dinheiro. Então, assim, se não for isso, não faz sentido. No começo, queima lenha com os amigos mesmo, porque ninguém vai ver e você tem que aprender melhor, tá? Então, acho que isso aí. Segundo, é o que eu falei, repito mais uma vez, é conteúdo. Traga conteúdo que seja relevante, que as pessoas querem assistir. Não adianta você trazer uma coisa que só você ou seu amigo quer assistir. E acho que o terceiro também, que é importantíssimo, além do conteúdo e do. Desculpa, me perdi agora. Do conteúdo e de quem você vai trazer, né? De que, é você pensar no seu nicho. Nicho. Por quê? Porque vai ter, já está tendo um boom de podcast. Só que assim, é simples, é só você não parar. Todo mundo que está do seu lado, eles vão desistir. Então é só você continuar. Mas se você não tiver um nicho específico, você não vai conseguir ir para frente. Porque as pessoas, elas querem. Qual é a diferença do que a gente tinha na TV e no jornal? O jornal, ele falava, o Fantástico falava sobre vários assuntos, várias coisas. Mas, poxa, de repente eu com 18 anos eu gostava só das sketches de humor. E agora eu consigo tirar as sketches do humor, botar no YouTube onde eu assisto na hora que eu quero, do jeito que eu quero, na palma da minha mão. Então, assim, só que aí você tem que entender para quem que você vai vender. Aí você escolhe o seu nicho. e eu queria que você complementasse, já que eu fui muito feliz em pedir essas dicas, mas eu, assim, para o empresário que está assistindo aqui, por que abrir um podcast? Ah, olha só. Se você for pensar, é o quanto você investe em marketing, quanto você investe no Instagram, em Facebook, em tudo isso. Você está investindo para você ter atenção entre 1 minuto ou no máximo 1 minuto e meio, tá? Quando a gente está falando sobre podcast, o Jeff Podcast, o GPcast, você vai ter uma pessoa te assistindo 40 minutos. Então, olha só que interessante, você está brigando por 1 minuto, ao invés de você simplesmente ter a retenção. Quando a pessoa nos assiste, eu vou lembrar da história do sex Canva. Você tem que ser sexy para as pessoas. Então, assim, a briga de você estar no meio de uma rede social é diferente de você ser autoridade no que você está falando. Então, assim, para mim, todo empresário, todo mundo que tem seu negócio, você vai ter que mudar 2 coisas. Você tem que se ver como marca. Então, o brand está aí, é você vir para frente. E o segundo, você abrir seu podcast no seu nicho. Por quê? Porque ninguém vai ter mais autoridade que você. O que que eu sempre falo? Antigamente, toda vez que você queria tirar uma dúvida, você botava no Google a sua pergunta e o Google trazia. Hoje em dia, as pessoas botam no YouTube. O vídeo que você fez hoje no Instagram, daqui a uma semana ninguém vai ficar rolando até lá embaixo para ver seu vídeo. Uhum. Mas no YouTube, a hora que a pessoa colocar sobre o problema que você resolve, a qualquer momento, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a pessoa vai te ver. Exatamente. Aconteceu exatamente comigo essa semana. Falei, gente, nós temos tudo na palma da mão. E cada vez mais pessoas estão produzindo conteúdo relevante, né? Hoje nós estamos aqui produzindo conteúdo altamente relevante. Então, assim, isso que você falou aconteceu exatamente e eu fiquei muito contente. Eu falei, a gente precisa entender a força que isso aqui tem, né? E que às vezes a gente não percebe, né? Deixa
passa batido. Liga para uma pessoa, muitas das vezes, para perguntar, sendo que está tudo lá na internet, né? Então, a meta, eu estou aqui, ó. Não esquecer de pedir o link da meta, né? Então, eu já sei o que eu quero. Então, eu sei, como você falou, muitas pessoas na internet vão estar falando sobre meta. Quando se trata de uma pessoa próxima, como você, é óbvio que eu vou escutar mais. É óbvio que eu vou me conectar mais. Eu assisto vários podcasts, vamos dizer, as mudanças que eu fiz no Jeff Podcast, que eu fiz Jeff Podcast em Sampa, eu quis mudar tudo. Eu tive que assistir outro podcast onde tinha um cara que estava explicando como é que você fazia um vídeo, um trailer inicial para um podcast que fosse viral. Uhum. Então, assim, antigamente, onde que eu ia encontrar isso? Se de repente tivesse passado no Fantástico e eu não assisti, eu perdia. E hoje em dia, não. Hoje em dia, de manhã, eu acordei e simplesmente eu estava na minha casa, na televisão de casa, tomando café e assistindo, o cara me dando todas as dicas e eu anotando do que eu podia mudar. Então, assim, tá tudo muito mais fácil. O Sim. YouTube, ele é o segundo maior buscador depois do Google. E já ele vai passar. É muito conteúdo bom, né? Demais, demais. Mas agora a gente precisa. É isso aí, gente. A ideia é ser pílula de transformação. Afinal de contas, aqui é para trazer insights que vão gerar resultado, lucro, sucesso no teu negócio. Então, não deixa de compartilhar esse conteúdo para aquele teu amigo que está pensando em montar um podcast, está meio perdido. Compartilha esse conteúdo. Dá uma visitada lá no Método Podcast, pode fazer sentido para você. E não é um sentido não, tá? Porque eu vi a construção desse método e foi muito mão na massa. Então, é isso. Sou fã desse meu amigo aqui, admiro o trabalho dele, ele pode impactar a tua vida também. E a ideia deste conteúdo aqui, se você não fizer nada, assistir e aplicar, você vai ter resultado. Escolha teu nicho, mas deixa aqui, deixa a tua curtida, compartilha, ativa o sininho. E Jaque, mais uma vez, acho que a gente só tem que agradecer, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, meu. Obrigado a todos, meninos. Muito obrigada, gente. Conecta aqui, porque aqui tem muito conteúdo. E assim será por mais e mais outros conteúdos que a gente vai trazer aqui. Até a próxima. Até mais.